Muito bem, boa noite. Seja bem-vindo aqui mais uma transmissão, né, Juliane, aqui conosco, né? Você é o nosso convidado todo especial, né? Você que está aí conectado conosco e que sinta-se à vontade, né, para fazer o seu comentário no decorrer desse estudo. Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa missão Caleb na web. Saiba você que já estamos na penúltima lição. Penúltima noite, né, meu amigo? Isso mesmo, né? Desde que emplacamos essa missão, foram várias emoções, muitos contratempos. Acabamos de migrar do YouTube para o Facebook, mas aqui estamos, firmes e fortes, com grande necessidade no nosso coração de compartilhar a verdade do nosso Deus com você. Então, querido, só temos a agradecer você que esteve conosco. Continua fazendo a mesma coisa do início. Curte, compartilha o link, comenta lá no Facebook, dá para fazer a mesma coisa, tá bom? E hoje a gente vai dar 2 estudos em um, né? Já que a gente já está encerrando e aí as coisas começam a ficar mais corridas. E nós hoje vamos estudar sobre as características da igreja verdadeira e também sobre a posição do cristão e o mundo, né, meu amigo? Isso mesmo, né? São 2 assuntos muito importantes para o nosso contexto, né, de cristão, né? As qualidades de um cristão aí, no cristão e o mundo, também a igreja, né? Saber quais são as características da igreja, né? A igreja verdadeira aí. E aí se enquadra no nosso perfil aí, né? Como nós estamos apresentando o Senhor Jesus. Então, por que não conhecer, então, dentro da Bíblia Sagrada, a casa dele, né? É isso mesmo. Estamos aí em pleno sábado à noite, cansados, com fome, entre outras coisas. Talvez você esteja nessa situação também, mas estamos aqui. E o nosso desejo é realmente estudar e que fique essa mensagem no seu coração. Mais essa mensagem. Saiba que a mensagem que nós vamos estar trazendo essa noite, ela vai estar sendo transmitida ao vivo e também vai ficar gravada lá no nosso canal do YouTube, Adventistas Valparaíso 2, tá? Então, qualquer coisa, se perdeu algum detalhe, volta lá, faz um comentário, dá para fazer comentário também, tá bom? Então, vamos ao nosso tema, sem muitas delongas, né? Hoje, né? Porque já estamos atrasados, infelizmente, muita coisa hoje, né? Muitas emoções, né? Fortes emoções. Hoje o dia foi um dia tão corrido, tão forte, né? Tão corrido que nós estamos nessa adrenalina, né, Juliana? Estamos sim. Então vamos orar e vamos abrir a nossa Bíblia. Nós vamos abrir primeiramente na passagem de João capítulo 7, verso 17. Vamos orar. Oremos então. Santíssimo Deus que está no céu, grato, Pai, nós estamos por mais uma vez podermos aqui, Pai, abrir a Tua palavra e também estudá-la, Senhor Deus. Te pedimos a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo sobre nós, dando a sabedoria necessária para que nós venhamos aqui não só estudar, mas também colocar em prática na nossa vida, Senhor Deus. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A passagem que nós citamos de João capítulo 7, verso 17, traz para nós um conselho sobre uma recomendação da Bíblia sobre como devemos encontrar, de que forma nós vamos encontrar as características que vamos encontrar na igreja verdadeira. João capítulo 7, verso 17. Verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Olha, então a recomendação da Bíblia para encontrar a igreja verdadeira é que, primeiramente, essa igreja deve seguir o quê? A doutrina de Deus. Isso mesmo, a doutrina de Deus é um dos requisitos principais, né, para a igreja verdadeira. Né? Vamos ver o que diz em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, sobre o que seria a doutrina de Deus para uma igreja. Hoje o Valcinei vai em armas ao ar, vai estar abrindo todos os versos aí para a gente estar acompanhando o nosso estudo. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Muito bem. Capítulo 3, verso 15 diz o seguinte: para que, se eu tardar, fiquei ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja tem um papel fundamental na sociedade hoje.
A igreja, ela deve seguir a Deus e principalmente suas doutrinas, deve representar a Deus com suas doutrinas, e as doutrinas, elas são a coluna e baluarte da verdade. Quer dizer, uma igreja sem doutrina é uma igreja que ela não tem alicerce, ou seja, ela é quase que indigna de credibilidade. Infelizmente hoje existem muitas igrejas fundamentadas em tantos princípios errados, em tantas doutrinas que não existem na Bíblia. Valcinei, Inúmeras, né? Nós não vamos citar aqui porque se torna até uma recriminação de nossa parte se nós citarmos algum corpo, né, de igreja que é fundamentado aí sem esse ponto principal, que é a questão de seguir a doutrina de Deus, que são a coluna e baluarte da verdade. Nós sempre falamos aqui que nós estamos aqui trazendo a verdade à tona, as verdades bíblicas, não é, Valcinei? Com certeza, né? E as verdades, com certeza, tem que ser dita, né? Tem que ser estudada, né? A igreja, né? Ela existe, né? Uma igreja verdadeira. Na verdade, esse é o estudo principal, né? A metodologia principal que nós estamos apresentando aqui. Então, existe uma igreja verdadeira, só que ela tem algumas qualidades, né? Que então demonstra quem realmente é a igreja verdadeira, né? Qualidades e características que vão definir essa igreja como sendo digna de aceitação, como sendo aquela que realmente hoje, nos últimos tempos, realmente vai trazer um crescimento espiritual para você. E essa igreja, a gente traz aqui 8 características dessa igreja. 8 características não é pouco, é muita coisa. E você vai perceber que nós vamos estar trazendo uma retrospectiva de tudo que nós já estudamos aqui com você. Vamos começar falando da primeira característica. Vamos falar das 8 características assim, rapidinho, só para você ter um estalo da verdade, tá? Vamos em Efésios, capítulo 2, verso 19 e verso 20. Vamos então ver qual é a primeira característica, Valcinei. Olha ali o que a Bíblia diz para nós. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, né? A igreja verdadeira precisa ter fundamento, precisa ter uma fundação forte, e esse fundamento, a Bíblia diz que é o próprio Jesus. Isso mesmo, né? A pedra angular é o Jesus Cristo, né? Então ele deve ser o fundamento da igreja verdadeira, né? A pedra angular, ela tinha, falando assim das construções no sentido realmente literal, a pedra angular, ela tinha como papel principal a maior e melhor estrutura de uma fundação de qualquer construção. Se não houvesse uma pedra angular, certamente aquela construção viria abaixo. Isso seria a base, né, daquela construção, né? Base, exatamente. E é por isso que a igreja verdadeira deve ter como base Jesus Cristo, a pedra angular. Se você já ouviu falar a igreja do fulano, a igreja do Beltrano, pode já ir afastando aí a hipótese de achar que há alguma verdade nisso tudo. Porque a pedra angular e o nome principal que deve haver na identificação de uma igreja é o nome de Jesus Cristo, né? Ele é a base, né, da igreja verdadeira. Muito bem. Tendo como base Jesus Cristo, vamos à segunda marca e segunda característica de uma igreja verdadeira. Vamos abrir em Atos, capítulo 16. Nós vamos ler o verso 30 e o verso 41. Muito bem, diz assim. No verso 30, depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvos? Livro de Atos. Isso, capítulo 16 é esse mesmo, está correto. Agora o próximo verso. 31. 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Pronto. Verso 40, é isso? Não, essa daí é o capítulo 4 do verso 12. Se você quiser voltar um pouquinho. Sim, posso voltar. É o mesmo livro, capítulo 4, verso 12. O que diz? E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, tanto entre os homens, pelo quais importa que sejamos salvos. E que nome é esse?
Jesus Cristo, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, disse Paulo para o carcereiro. Naquele momento. Isso mesmo, né? No momento em que ele foi ali, se deparou com aquela situação de que Jesus bate em seu coração, né? E ali não há como rejeitar o chamado ali de Jesus. E ele apresenta então essa base aí que é Cristo Jesus. Momento de vida ou morte na vida daquele homem, e Paulo traz a solução. Meu filho, quer ser salvo, quer viver, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E uma igreja verdadeira, ela tem que ter como base a pedra angular que é Jesus, e ela tem que dar total credibilidade a qualquer coisa que aconteça na vida dos seus membros e da igreja em geral. A quem? A Jesus. Né? Tem que ter fé nesse nome. O último verso diz que não há outro nome igual a esse, né? Nada do que se faz pode ser feito a não ser por intermédio desse nome. E é nesse nome que nós estamos aqui. Em nome de Jesus é que nós tratamos essas Isso verdades mesmo, né? e Glória falamos a Deus, né? das marcas da igreja verdadeira. Talvez você esteja procurando um lugar para congregar. E é importante você saber quais são as melhores características de um lugar para congregar e realmente servir a Jesus, adorar o Deus verdadeiro. Vamos continuar então, seguindo em frente as características, vamos para João capítulo 14, né? Verso 1 ao verso 3, né? Isso mesmo. Que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, vós receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A mensagem cita um outro nome agora. O próprio Jesus diz: credes em mim, crede também em meu Pai, né? Em meu Pai. A igreja verdadeira, ela crê em Jesus e crê em Deus Pai. Deus Pai, Deus Filho, né? E Deus Espírito Santo também. Além do que, essa igreja, ela acredita na volta de Jesus, porque é isso que fala do verso 1 até o 3, a promessa da volta de Jesus. E quem é a igreja verdadeira? Ela dá credibilidade ao Pai, ao Filho e também à promessa da volta de Jesus. Seguindo adiante, para a próxima marca está em João, capítulo 14, o verso 15. Diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Inclusive a gente já leu, né, esse verso, nos versos que foi apresentado aí em outros estudos posteriores a esse, né? Então, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Essa é mais uma das características da igreja verdadeira. Ela crê em Jesus, ela tem como base Jesus, ela crê em Jesus, crê no Pai, crê na volta de Jesus e também crê que os mandamentos devem ser guardados. Eles são atuais, são modernos e são para agora, para a igreja verdadeira de hoje. Continuando, acredito que essa parte está bem identificada aí na mente do nosso estudante. Vamos seguir então para a próxima, que está em Apocalipse 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Leia também o 19, verso 10. Prostei-me ante aos seus pés, para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vem a segunda parte, então. Quem guarda os mandamentos também crê no testemunho de Jesus. E a segunda passagem diz que o testemunho de Jesus nada mais é do que o espírito de profecia. Nós, inclusive, estudamos sobre esse tema ontem, foi isso? É assim mesmo. Isso mesmo, nós estudamos sobre esse tema. Você viu a importância que tem os grandes profetas, que também têm suas características de credibilidade e veracidade. E você viu que a igreja verdadeira, ela tem os seus profetas, ela crê no testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus nada mais é do que o espírito
de profecia. Vamos à sexta marca, a sexta característica que nós podemos encontrar em Isaías 50. Vamos em Ezequiel. Ezequiel 20, verso 12 e 20. Ezequiel, capítulo 12 e também, capítulo 20, o verso 12 e o verso 20. Diz assim: também lhe deis os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor, que os santifica. No verso 20 diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Nós também já estudamos esse verso, não foi, Valcinei? Em outras aulas, e também adentra aí uma das características da igreja verdadeira. A igreja verdadeira é guardadora do quarto mandamento. Observa o sábado, né? É mais uma característica, e também nós já falamos sobre esse estudo do sábado, o quanto é necessário tirar tempo de descanso de toda a sua rotina e dedicar esse momento a Deus. E é claro que então isso faz parte da rotina da igreja. Continuando, vamos à sétima característica, que está em Mateus 24, verso 14. Diz assim: e será pregado esse evangelho no reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nós vimos então que a igreja verdadeira, ela preza pela pregação do quê? Isso, da pregação do evangelho, né? Tem uma missão aí, né? A missão é uma das marcas, né, da igreja aí, né? Uma das bases, né? A pregação do evangelho é de suma importância no papel da igreja hoje. Se não pregarmos o evangelho, o que vai acontecer? Jesus não voltará para nos resgatar. Com certeza, né? E as profecias não vão se cumprir. Na verdade, elas vão se cumprir, mas vão demorar muito. E talvez você não seja aqueles privilegiados que estarão entre os vivos, que vão aí assistir a volta de Jesus. Mas fará parte, claro, da primeira ressurreição. Foi um tema que a gente já estudou, só abordando aqui um pouquinho para puxar pela memória. Então, a outra característica, a igreja prega o evangelho eterno. Vamos então seguindo, vamos para a última característica da igreja verdadeira. Está em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e o 17. Diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que vós sois, é sagrado, né? Olha aí, ó. Agora apresenta aí o nosso templo do Espírito Santo, né? Que é o próprio nosso corpo, né? Nós não devemos destruir, né? Então, olha uma das características da igreja verdadeira, né? Isso mesmo. É uma igreja que ela instrui o membro do seu corpo ali no geral a cuidar do corpo. O corpo é o santuário, né? Morada do Espírito Santo de Deus. Então, aí mais uma característica da igreja verdadeira. Vou fazer aqui um resumão, tá bom? Vamos lá. Primeiro, tem que ter como pedra angular Jesus. Tem que dar crédito a Jesus e Deus Pai. Deus Filho e Deus Pai. Também é guardadora dos mandamentos. Também observa o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. É guardadora do sábado, mesmo que já tenham dito para você que é um mandamento que está no esquecimento. Ela preza pela pregação do evangelho nesses tempos atuais. É por isso que nós estamos fazendo isso, cumprindo a missão Caleb. E por último, cuida do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, o santuário. E por último, fazendo parte dessa mensagem, nós vamos abrir em João, capítulo 10, verso 16. João, capítulo 10, verso 16. Diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco.
a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Apocalipse 18, verso 4. Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seus pecados, e para não participar de seus flagelos. A palavra faz uma comparação a um rebanho que existe, um rebanho que é de Deus. Ele chama de aprisco. E ele diz: ainda existem ovelhas em outro aprisco, e preciso vir para o meu aprisco. E a pergunta da nossa lição é a seguinte: qual será, Valcinei, o convite que o nosso bom pastor faz para aquelas ovelhas que estão em outros apriscos, que estão em grupos religiosos, que talvez não tenham as características desta igreja verdadeira que nós acabamos de citar aqui? O convite é: sai dela. Povo meu, né? Então, porque Deus tem o seu povo em outras congregações, né? Aquelas, vamos colocar assim, sem expor nenhuma congregação, mas Deus tem o seu povo em vários lugares, né? Tem pessoas que são verdadeiramente, né, adoradoras do Deus Criador, que estão em outros lugares que não condiz com essas características que nós apresentamos aqui. Mas Deus faz um convite aí no último verso que nós lemos. Deus está chamando, né? Sai dela, povo meu, né? Para que saiam, para que não venham participar dos seus flagelos, para que não venham receber os pecados de tal grupo, né? De tal sociedade ali que está inserida ali, que ela se encontra inserida. E Deus está chamando essas pessoas para que venham então participar e também aderir a essas características juntamente com o povo de Deus, o povo seleto. Aquilo que não condiz com a verdade, principalmente que não tenha características verdadeiras da igreja que o Senhor Deus vem buscar, ela é uma igreja que infelizmente está inserida, está baseada em mentiras. E nós já vimos que no fim de tudo, o fogo do inferno, como é chamado, né, o fogo que arde em fogo e enxofre, está preparado para Satanás, os falsos profetas, também para aqueles que pregaram as falsas doutrinas. Ou seja, tudo que envolve mentira, tudo que está contrário aos ensinamentos de Deus e bíblicos, infelizmente, será incinerado desse mundo. Será destruído, né, de fato, né, será consumido pelo fogo ali e haverá um fim total de tudo isso. Por isso que o convite é: saia dela, povo meu. Você acabou de ouvir as verdadeiras características de uma igreja que realmente é regida por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Talvez você esteja num lugar que esteja querendo anular um dos corpos da Trindade, mas todos eles têm a sua importância. Nós vamos falar em outro estudo sobre a Trindade para você, tá? Então, o convite especial é: você que ouviu quais são as características da igreja verdadeira, há um convite para você. Meu filho, sai dela enquanto é tempo. Sai logo. Vai procurar realmente um lugar que tenha essas características apropriadas, fundamentadas nos ensinamentos bíblicos. E agora você encontra a igreja verdadeira. E agora você se torna um membro da igreja verdadeira. Qual vai ser agora a diferença, né? A diferença do seu comportamento? Como é que você vai se apresentar agora para a sociedade como sendo membro da igreja verdadeira? Como sendo um cristão, né? Como sendo um cristão. Como se apresentar perante esse mundo cheio de coisas que nos induzem, né, a ficar cometendo o erro. A partir desse momento que você conhece a igreja verdadeira, há uma libertação. E com isso você recebe uma transformação divina aí. Né? E aí, como se comportar novamente, né? Já que você se torna um cristão, mas você continua dentro do mundo, né? Você faz parte daquela sociedade. Você se relaciona com inúmeras pessoas. Então, como se comportar? O que a Bíblia fala sobre isso, Chico? Aí você fala sobre comportamento. Será que existe diferença de comportamento de uma pessoa que ela faz parte de um corpo cristão e uma pessoa que ela não tem nenhuma direção? Será que tem diferença nesse comportamento? De que forma seria esse comportamento, né? A partir desse momento aí, nós vamos ver aqui na Bíblia, mas nós vamos começar acrescentando aqui. Quando nos tornamos cristãos, nós agora temos princípios, valores
um caráter, né? Restituímos um caráter de Deus na nossa vida. E aí nós passamos então a ser novas criaturas, né? Então aquela vida velha ela deve ser abandonada. Deve ser de fato abandonada por a pessoa que se decide mudar, que se decide ser uma nova criatura. Então seria mais ou menos dessa forma aí. E viver em uma sociedade, mas que não voltaria a ser o que ela era no passado. O cristão, normalmente ele vai buscar diferença no presente, né? no que está acontecendo com ele. Ele vai começar a buscar diferença. E a outra coisa que vai acontecer, ele vai começar a ficar inconformado com o estado que ele vive e com o que ele pode ser. E a Bíblia fala sobre isso, com essa inconformidade. Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vemos aí então que você está inconformado, é isso mesmo. Não se conforme com esse mundo, pelo contrário, procure transformação, procure renovação. E onde é que essa transformação vai acontecer primeiro? Na nossa mente, né? Na mente. Consequentemente, todo o nosso corpo vai obedecer o que a nossa mente está exigindo dos nossos membros, né? Corpo ali completo. Essa transformação na mente ela vai acontecer mediante a busca daquela base que nós falamos. Daquela base que nós falamos. A pedra angular, Jesus. Quando você começar a dar crédito nos ensinamentos de Jesus, quando você começar a entender que os ensinamentos de Jesus nada mais é do que o reflexo do ensinamento do Pai no céu, então, meu filho, a sua vida vai consequentemente começar a mudar, ainda que você queira relutar. Se você estiver ali, arduamente buscando aos pés de Jesus, a transformação virá. Continuando, vamos de 1 João, capítulo 2, versos 16 e 17. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne e concupiscência dos olhos e soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem, como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Olha aí, né? Essa palavra concupiscência, né? Ela é diferente. E vamos simplificar. Concupiscência da carne é a vontade do eu, é o que eu quero fazer, é o meu desejo, né? As concupiscências dos olhos é aquilo que eu desejo ver, é aquilo que eu desejo contemplar. E isso vai atinge diretamente no meu coração. E também fala sobre a concupiscência da vida, né? Os desejos que você tem, você almeja, você começa meio que a sonhar e vai... E aí se perde em tantos desejos, né? E aí a gente percebe que, na verdade, nós devemos contemplar a vontade do Pai e não a nossa, porque a nossa só leva para caminho de morte, né? Então, é isso que o mundo tem. O mundo só tem a oferecer que você consiga desfrutar dos seus desejos, mas de uma maneira que você não vai ter benefício. Pelo contrário, vai ter muita tristeza e ilusão. Continuando, Apocalipse 17, verso 3 e 6. Diz assim: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Do verso 3 até o 6 do capítulo 17. 17, perdão, e o 16, né? Diz assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escalarte, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas,
tendo na mão um cálice de ouro transbordante, de abominações e com as imundícias da prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Muito bem, esses versos eles falam aí de uma mulher. Nós vamos repetir novamente. O livro de Apocalipse é um livro simbólico. E quando ele fala sobre uma mulher, na verdade ele está se referindo a uma igreja. Então, essa mulher de Apocalipse capítulo 17, ela é uma representação do que seria a igreja que não tem as características verdadeiras, não é, Valcinei? E nós encontramos nessa passagem como essa mulher está trajada, quais são as vestes, de que forma ela está aí se apresentando. E a gente vê então que a mulher vestida de escarlata, vestida de vermelho, ela está cheia de adornos, púrpuras, também tem 7 cabeças e 10 chifres, né? Pedras preciosas aí, né? Para uma sociedade, ela está né? montada numa besta, Isso né? Que mesmo. tem 7 cabeças e 10 chifres. Para uma sociedade, né? Hoje, nos nossos dias atuais, seria uma mulher bem vestida, né? Para o mundo, o que o mundo nos mostra atualmente. Mas, no nosso contexto como cristão, não tem nenhuma qualidade aí de uma igreja edificada sobre a rocha, né? Que é Cristo Jesus. Na verdade, essas são características simbólicas de uma igreja que não é verdadeira, ou seja, que apresenta mentiras, que apresenta doutrinas que não têm fundamento, que são consideradas inclusive abominações, e diz que infelizmente com essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos, ela está embriagando a muitos. E o que seria se embriagar a muitos? Seria enganar realmente, conseguir levar na conversa, e aí consegue trazer vários, por exemplo, que estão vendendo seus carros para ofertar. Nós já ensinamos que isso está errado, porque a Bíblia fala que a oferta é conforme o seu coração. Ninguém pode estabelecer uma quantia de oferta para você e dizer que a sua oferta não é aceita, não é aceitável. Então esse aqui é só um exemplo, né? Existem inúmeros exemplos, né? Sim, que aí é apresentado aí no contexto dessa mulher montada sobre o dragão, que podemos, né, citar aqui. Mas com o tempo não dá para comentar tudo isso. Mas existe, né, inúmeras congregações que se enquadram nesses perfis aí. É isso. Quando fala de adornos, né? Enfeite, já está falando enfeite. Já ouviu aquela expressão? Não, está enfeitando muito isso daí, né? Ou seja, não é verdade, né? É alguma coisa que está sendo colocada, está sendo adicionada, mas que não faz parte do corpo verdadeiro. Continuando, vamos em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9 ao 10. 1 Timóteo, para você que está aí nos acompanhando com a Bíblia na mão, 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 9 e o verso 10. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e com bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuários dispendiosos, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Aí está o exemplo das mulheres, da vestimenta das mulheres cristãs. Diferentemente daquela que descreve a igreja caída, que também pode ser exemplificada como uma mulher que está muito enfeitada, né? Que infelizmente se torna enganadora. Ao contrário disso, uma mulher que ela quer representar características da igreja verdadeira e representar que ela é uma cristã, a Bíblia diz então que os seus trajes devem ser apenas trajes decentes, vestidos de total modéstia cristã. E o que seria a modéstia? Simplicidade, sem precisar colocar tantos adornos, né? Com a finalidade de aparecer tanto e fazer desaparecer o próprio Cristo da sua vida. Porque vamos ver o que diz em 1 Pedro. Vamos em
1 Pedro capítulo 3, verso 3 e 4, conclui aqui o que eu estou querendo dizer para você. Você vai compreender de maneira mais clara. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisados de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de agrado e valor diante de Deus. Olha só, então não devemos viver de aparência, né? Que seja o principal adorno o homem interior, ou seja, quem nos adorna na verdade é Jesus, né? Às vezes você está vestida tão bem, tão bonita, mas não tem um espírito manso. É uma mulher. Isso mesmo, né? A gente vê muito isso, né? É uma mulher braba demais que faz confusão por tudo. Então não adianta estar bem vestido. Isso não agrada a Deus, né? É isso. O que agrada a Deus é que está dentro de nós. Aquilo que é realmente verdadeiro, a nossa transformação, né? Não que a nossa beleza exterior não seja necessária, né? Claro que a gente também tem que se cuidar, se vestir com modéstia, como foi dito no verso anterior, mas também tem que haver uma beleza interior, né? Não só a beleza exterior, mas também a beleza interior dentro do nosso coração. Que o principal adorno que te embeleze, mulher, homem cristão, seja Jesus no coração. Isso sim nos faz bonitos, belos de todas as formas. Seremos pessoas amáveis e admiradas se a gente se preocupar principalmente em ter Jesus no nosso coração. Como disse o Valcinei, não que isso traga aí disperse, por exemplo, o cuidado no exterior. É claro que devemos, como cristãos, ter uma boa apresentação, claro, dentro da sua simplicidade e modéstia cristã. Amém? Vamos então, quase caminhando aí para o final, vamos de Efésios, capítulo 5, verso 3 e o verso 5. Mas a impundicícia é toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós convém os santos, nem convenção torpe, nem palavras vãs, ou chorices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabeis, pois, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Essa lista que o Valcinei acabou de ler são pecados encontrados hoje, na modernidade. Porém, são pecados que não devem ser encontrados entre aqueles que se dizem seguidores da igreja verdadeira, que se dizem dar crédito aos ensinamentos de Jesus. Então, a impureza, a cobiça e principalmente as palavras vãs são comportamentos que não podem e não devem ser encontrados entre as pessoas que se dizem ser pessoas de Deus. É claro que você pode pensar assim, mas irmã, está tão difícil para eu conseguir essa mudança, eu de repente ainda estou muito acostumada a falar palavras que ofendem. Sim, isso pode estar acontecendo com você, mas lembre-se de buscar o principal adorno, que é Jesus no coração. Tem uma musiquinha que diz que ele lava tudo, né? Inclusive o nosso coração, nos livrando de toda a impureza, das palavras torpes, das palavras de baixo calão, que infelizmente habita em muitos lábios de cristãos, infelizmente. Porém, todo dia é dia de transformação, todo dia é dia de renovação. Não fique conformado com o mundo, mas principalmente não seja conformado com o teu estado de espírito hoje. Busque cada vez mais o crescimento espiritual. E essa mudança ela é necessária, né? Isso mesmo. E para que você possa sofrer essa mudança, né, tem que haver um relacionamento com Deus. É Ele que fará com que você passe por essa mudança. A tua comunhão, o teu relacionamento com Ele vai fazer com que você mude os seus hábitos, inclusive a maneira de você se expressar, a maneira de você vestir-se, né? A maneira de você lidar com a sociedade novamente. Veja que a igreja verdadeira traz características marcantes e profundas. E essa igreja precisa de um representante.
esse representante pode ser você, pode ser nós. Nós somos aqui, nós estamos aqui como representantes de uma igreja que dá credibilidade a Jesus e ao Pai, guarda os mandamentos de Deus, dentre outras marcas. E é necessário hoje representantes para essa igreja, para que essa igreja cresça cada vez mais e mais. E é por isso que hoje a gente apela ao seu coração. Saiba que para o representante da igreja verdadeira, para o cristão que se comporta diferentemente do comportamento do mundo, tem uma bênção especial. Uma bênção especial e final que nós vamos ler aqui está em Salmos, capítulo 1, verso 1 e 2. Diz assim: bem-aventurados, ou seja, feliz, né? Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e também de noite, né? Veja só, quem é então que Deus considera um homem feliz? O homem que não caminha e nem ouve o conselho de pessoas ímpias. Quem são os ímpios? São pessoas que jogam em descrédito qualquer bom ensinamento, sem ofensa. Se você tem jogado todo o bom ensinamento em descrédito, infelizmente você tem caminhado para o caminho de ímpios. Porém, a Bíblia traz uma bênção especial. A Bíblia traz aqui felicidade, e a gente sempre tem falado isso, a gente começou falando sobre isso. Hoje no mundo adverso, no mundo que está contaminado por uma doença incurável, que tem trazido a morte para muitos, desde o início a gente tem falado para você que Jesus quer apenas a sua felicidade. Nós tiramos nosso tempo para estar aqui em missão. Amanhã vamos completar 15 dias. Sabe por quê? Porque Jesus quer a sua felicidade. E não é uma felicidade qualquer, não é uma felicidade passageira. Ele diz: feliz é o homem que ouve, guarda e coloca em prática a palavra de Deus. Ele diz também: feliz é o homem que não anda no caminho e nem ouve o conselho dos ímpios. Isso mesmo, queridos. Deus está te chamando para que você seja um cristão, mas um cristão com um padrão acima do mundo. Isso. Deus está te chamando para ser assim, para que você seja uma pessoa diferente, que o mundo pode oferecer todas as coisas que para nós, né, nós como seres humanos pecadores, seja bom, mas que mesmo assim nós viemos fazer uma separação e escolher Cristo Jesus, para que nós sejamos, né, realmente as pessoas escolhidas, né, o homem, né, que não só com atitudes, mas também através de espírito, adorar o Deus Criador, né? Deus deixou uma igreja padronizada em suas verdades. E essa igreja precisa de cristãos fiéis e verdadeiros, adentrando as suas portas, ouvindo os seus ensinamentos e saindo para compartilhar esses ensinamentos. A igreja verdadeira precisa de homens e mulheres verdadeiros, homens e mulheres de verdade, destemidos, que não têm medo, que não se vendem, que não se compram, homens que pregam a verdade dentro de uma igreja de verdade. Esse é o momento da conexão de pensamentos. Que usam, né, Juliane, a aparência, a atitude para transformar outras vidas, transmitir verdade para outras vidas, e para que elas sintam inspiração de ter uma vida tal qual a sua, uma vida em plena abundância. Nesse momento, pense em tudo que nós temos falado para você. Agora chega aquele momento que você vai ouvir uma canção enquanto você faz a sua reflexão. Quero convidar a Geisa para fazer uma mensagem musical. Hoje se ouvides a sua voz,
Essas são palavras do Espírito de Deus que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. A qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Pra quem quer viver, Ele é o pão da vida. Pra quem nada tem, Ele é o pão. Deus seja louvado. Obrigada, Geise. Que Deus seja louvado pela sua voz. E você? Você talvez que nada tenha. Jesus é a cura. Jesus é o pão. Qual é a sua decisão? Tome sua decisão. O chamado de Deus é hoje. E hoje Ele tem tocado no teu coração. E Ele está pedindo para que você possa abrir a porta do coração, para que Ele possa entrar e fazer morada eterna. Isso mesmo. Isso é maravilhoso. Quer você abrir a porta do seu coração para que Ele possa morar? Quer você ser transformado? Quer você ser um alto padrão além desse mundo? Um padrão acima deste mundo? É isso mesmo. Amanhã nós viremos com um tema todo especial, que é o resultado da decisão de algumas pessoas que já estavam acompanhando estudos bíblicos. Amanhã nós teremos o estudo do batismo. Você já assistiu um batismo? Se não, amanhã será imperdível. Nós vamos começar amanhã às 6 horas. É isso, Valcinei? Isso mesmo, a partir das 19, ali nas 18, perdão. Nós já estaremos já ali dando nosso ar de graça ali nas redes sociais, né? Isso mesmo.
e nos acompanhe pelo canal do Facebook, tá? Pelo nosso canal do YouTube, nós vamos depois deixar gravado lá para você assistir. Mas o que eu quero dizer é que o batismo é o resultado de pessoas que não temeram, de pessoas que realmente pensaram: eu preciso de uma mudança na minha vida, eu preciso de restauração, eu preciso de felicidade, felicidade de verdade. Essa verdade você só pode experimentar sabendo o que verdadeiramente é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. A verdade que eu e você pregamos durante todos esses dias é Jesus. E Jesus quer morar onde Isso você? mesmo, no seu coração. E nós vamos orar por você. Tome sua decisão. Feche seus olhos. Oremos. Soberano Deus que está no céu, muito obrigado, Pai, porque nos concluímos mais um estudo. Mas nós queremos te apresentar, Pai, os teus filhos, Pai, que estão estudando conosco há alguns dias a tua palavra através das redes sociais. E que teu Espírito Santo continue, Pai, habitando na vida dessas pessoas. Dai a sabedoria, ó Deus, tem misericórdia de todos nós. Amanhã, Pai, será um dia de festa. E essa festa, Pai, pode ser maior. Continue tocando no coração do teu filho que está ouvindo essa mensagem, para que ele possa tomar uma decisão, para que ele venha estar acima dos padrões desse mundo, que ele possa seguir os padrões, Pai, que o Senhor instituiu para nós, para que nós venhamos ser pessoas valorosas, com princípios, com valores, com um caráter a qual te agrada, Senhor Deus. Nós pedimos, Pai, que continue conosco, dando a sabedoria e o discernimento, para que nós venhamos fazer a tua vontade onde quer que nós estejamos. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Encerrando mais um estudo bíblico na Missão Caleb na web. Olha, a gente vai encerrar com aquilo que nós falamos. Nosso sorteio amanhã do brinde principal, dos melhores brindes, vai acontecer amanhã. Isso e para mesmo, isso, né? deixe aí o seu comentário, que depois a gente vai olhar. Deixe o seu comentário também nas gravações do YouTube, lá no canal Adventistas do Paraíso. E não esquece, quem vai participar desse principal sorteio serão aqueles que mais estiveram acompanhando as nossas lives. Então, amanhã, não perca, a partir das 18 horas, na nossa Missão Caleb na web. Na web. Até amanhã. I